Fala galera, hoje é dia de finalizar oficialmente Sandman da Netflix. Hoje é dia de falar do episódio bônus, o episódio 11 da série, que tem duas histórias dentro dele. Por isso, hoje é dia de falar sobre Um Sonho de Mil Gatos e Calliope. Lembrando que eu já dei a minha opinião sobre a série e já analisei os outros 10 episódios por completo. Então hoje é dia de terminar e trazer um pouco da comparação da série com o quadrinho, abordando referências e curiosidades. Lembrando que vai ter spoilers do episódio e da HQ. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a análise. Senta aí. O episódio 11 é dividido em duas partes. A primeira parte é chamada de Um Sonho de Mil Gatos, e esse título é a referência equivalente à edição 18 da HQ. A segunda parte é chamada de Calliope, e esse título é a referência equivalente à edição 17 da HQ. Essas duas edições são histórias independentes, mas fazem parte do terceiro arco dos quadrinhos de Sandman, chamado Terra dos Sonhos. A primeira parte, Um Sonho de Mil Gatos, é uma história com gatos. E na minha opinião, foi um grande acerto a série adaptar essa edição numa animação e não num live action. Porque seria muito esquisito ver animais reais adestrados conversando entre si, ou pior, algo no estilo Cats. E essa edição é provavelmente a mais fiel a ser retratada na série até agora. Um detalhe tanto da série como na HQ é que nenhum dos gatos é chamado pelo nome, porque quem dá nome aos gatos são os humanos. Outro detalhe nas duas mídias é que os gatos não falam abrindo a boca, e na HQ isso é representado com um balão de fala, sendo um meio termo entre fala e pensamento. A pequena gatinha acompanha o chamado do outro gato, saindo também por uma janela no sótão, descendo uma árvore e juntos vão com outros gatos até um cemitério, onde escutam a gata siamesa chamada também de Profeta, e ela fala do topo de uma estátua de um anjo, assumindo um posto de figura divina ou messiânica. Da mesma forma, nas duas mídias, a Profeta conta como ela teve filhotes e como seu humano se livrou deles. Então ela rezou e sonhou. E no sonhar foi encontrada por um corvo esqueleto, dizendo que justiça é uma ilusão que os humanos criaram, algo não válido para os gatos. A gata atravessa o sonhar da mesma forma nas duas mídias, até chegar num tipo de caverna onde um grifo, um Pegasus e um Wyvern protegiam a entrada. Toda essa figura do sonhar que a gata vê é como os gatos veem o sonhar. E essa caverna protegida pelas três criaturas é o castelo de Morpheus. Para uma gata, o rei do sonhar reina de uma caverna. A visão de que o rei do sonhar reina de um castelo é a visão que a gente tem, os humanos. Uma visão do sonhar que foi mostrada no primeiro episódio da série, por exemplo. Isso mostra como cada criatura, cada animal, cada pessoa vê o sonhar e os sonhos a sua representação. E isso é ainda mais reforçado quando a gata entra na caverna e vê o sonho como um imenso gato preto. A gata quer saber por que a vida dos gatos é assim. Então o rei do sonhar mostra para ela um sonho. Um sonho onde gatos reinavam e humanos eram os seus servos, seus animais de estimação e até as suas presas. Mas um dia, um homem sonhou com um mundo diferente e mais de 1000 humanos sonharam o mesmo sonho. Assim, o mundo mudou. E o mundo onde os gatos reinavam nunca existiu, porque sonhos moldam a realidade. E o melhor exemplo de como tudo isso funciona aqui em Sandman é Caim e Abel. Caim e Abel surgiram no sonhar, mas muitos acreditam que eles realmente existiram na nossa história. Mas como eles poderiam surgir no sonhar se não existiam humanos o suficiente na época deles para criarem esses sonhos? É porque os sonhos moldam o mundo. Com eles existindo nos sonhos de várias pessoas que juntas acreditam, sonham que isso é real, isso se torna real.
Por isso, para muitos, Caim e Abel realmente existiram no começo da nossa história como humanidade. E na realidade dessas pessoas, eles realmente existiram. Por isso, os deuses só existem porque as pessoas acreditam neles, e isso os torna reais, existindo desde antes mesmo das pessoas que sonharam que eles eram reais sequer existirem. Depois de entender isso, a gata acorda e passa a transmitir esse sonho para todos os gatos que ela encontra. E aqui está a mensagem do episódio e da edição. A mensagem de que sonhos moldam o mundo. E um sonho que se sonha junto se torna realidade. Por isso, se 1000 gatos sonharem com o mesmo sonho, ele pode se tornar realidade. Porque no mundo dos sonhos, essa vida onde os gatos reinam existe. O problema é que dificilmente 1000 gatos fariam alguma coisa juntos. Gatos fazem o que eles querem. E eles nem acreditam que isso seja possível. Mas se 1000 gatos não sonham com isso, pelo menos uma gatinha vai sonhar. E no fim do episódio fica aberta a interpretação se toda a história realmente aconteceu ou se foi só o sonho de uma pequena gata. E algo que vale a pena comentar aqui é que os dubladores originais desse episódio são atores muito conhecidos, como Tom Sturridge, o Sandman, sendo a voz do gato do sonhar mesmo. Sandra Oh é a profeta, a gata siamesa. James McAvoy é o homem que tem o sonho de mudar o mundo. David Tennant e Georgia Tennant são o casal que tem a gatinha filhote, enquanto Michael Sheen e Anna Lundberg são o casal que tinham a gata siamesa. E o próprio Neil Gaiman foi quem dublou o corvo que aparece no sonho da profeta. E assim termina a curta e belíssima história Um Sonho de 1000 Gatos. Agora, a segunda parte é a história chamada Calliope. O episódio da série começa no ano de 2018, ou seja, 4 anos no passado. Na HQ, o ano é 1986, também 4 anos antes do presente, já que o ano de publicação dessa edição foi 1990. Na série, o escritor Richard Madoc dá um tipo de aula, no que parece ser uma faculdade. Ele ficou famoso por escrever o livro O Cabaré do Dr. Caligari, e é o mesmo livro publicado nas duas mídias. A diferença é que Richard não dá nenhuma aula na HQ. No fim da aula, na série, ele recebe uma estudante de medicina que lhe traz algo chamado bezoar. Aqui é um tricobezoar. E Richard, no quadrinho, sabe o que é isso. Na HQ, ele recebe isso de um doutor que o entrega direto na sua casa. Na série, Richard vai imediatamente ver Erasmus Fry, que o atende da mesma forma, por uma porta semi-aberta, trancada por uma pequena corrente. Erasmus Fry é um escritor de sucesso aqui na história, que já teve o seu tempo e está se aposentando. E na série ele explica o que é o tal bezoar. Na HQ, Richard Madoc já sabia do que se tratava, mas aqui Erasmus dá uma explicação mais aprofundada mesmo assim. O bezoar é um tipo de contraveneno, um antídoto, encontrado nos estômagos de cabras e gazelas, e se acreditava que possuíam poderes mágicos. As histórias diziam que Eduardo IV da Inglaterra curou uma ferida infeccionada com um bezoar, assim como a coroa da rainha Elizabeth I tinha um bezoar incrustado em ouro. É um item místico das lendas inglesas, tanto que aparece até em outras histórias da ficção, como em Harry Potter. A diferença é que esse bezoar está incrustado com o cabelo de uma donzela, que ingeria o próprio cabelo na chamada Síndrome de Rapunzel, que é uma síndrome real. A grande diferença desse encontro nas duas mídias é que Erasmus Fry e Richard Madoc são mais assustadores e mais irritados, enquanto na série eles são mais tranquilos e mais educados. Quando Erasmus caminha com Richard pela sua casa, eles observam um quadro com um tipo de santuário onde as musas da mitologia grega viviam. Essa figura vai aparecer logo na série. Erasmus finalmente mostra uma mulher presa no seu porão. Essa é Calliope.
Calíope vem da mitologia grega. Ela é filha de Zeus e é a mais nova das 9 musas, as inspiradoras das artes. Calíope é a musa da poesia. É das 9 que vem a expressão musa inspiradora. Erasmus diz que Calíope foi musa de Homero. Homero é um poeta épico da Grécia Antiga, autor da Ilíada e Odisseia. Erasmus aprisionou Calíope com rituais antigos e por isso ela não pode fugir. A forma como ele a aprisionou quando ele tinha 27 anos só é mostrada visualmente na HQ. Ele diz que deve cortejar uma musa para ganhar a inspiração dela, mas Erasmus diz que tirá-la à força foi mais eficaz. Mas quando Richard a leva para sua casa na série, ele fica relutante e só vai até ela de fato quando é pressionado pelo seu agente. Na HQ, tirar a inspiração dela à força é a primeira coisa que ele faz. As coisas na HQ são mais violentas e visuais, enquanto na série é tudo mais suavizado. Calíope tenta pedir ajuda a alguma divindade e chama pela mãe das Camanas, Melete, Mneme e Aiode. Acontece que a mãe das Camanas é uma das representações da 3 em 1. Elas são vistas e representadas em várias culturas, crenças, lendas e mitologias. Podem ser a Hécate, podem ser as mães das musas, podem ser as graças, podem ser as moiras, as nornas, as fúrias ou as bondosas e várias outras. São várias representações da chamada deusa tríplice, a jovem, a mãe e a avó. Esse cenário onde as deusas aparecem na série é o mesmo cenário do quadro da casa de Erasmus Fry. E é um cenário que aparece futuramente nos quadrinhos, num momento muito importante, mais uma vez com a própria Calíope. Desperdiçando as preces com 3 perguntas que não a ajudam, as 3 em 1 comentam que só um perpétuo poderia ajudar Calíope agora. E ela é bem próxima de um deles, porque já teve um filho com o sonho. Um menino que foi ao Hades pela amada, mas daqui a pouco eu falo sobre ele. De qualquer forma, Morpheus não pode fazer nada agora, porque isso acontece 4 anos antes do presente. Ou seja, o sonho ainda está preso no porão de Roderick Burgess nessa época. 2 anos se passam e Rick Maddock se torna um sucesso. E um dos comentários numa festa é que Joe Rowling precisa de um novo agente. Isso é uma referência às atuais polêmicas que J.K. Rowling, a criadora de Harry Potter, vem se envolvendo. Mais 2 anos se passam, e na série, Calíope tenta chamar por Morpheus de alguma forma depois de ver num jornal que as pessoas da síndrome do sono despertaram. Enquanto na HQ, Morpheus vai por conta própria depois que ele sai da sua prisão. A maior diferença é que a série desenvolve mais a conversa entre os dois. Na HQ, a conversa não é vista. Depois que Richard volta de uma entrevista, onde ele descobre que Erasmus Fry se matou, ele encontra Morpheus sentado no seu escritório, e o seu castigo é o mesmo. Richard queria ideias, então Morpheus lhe dá ideias em abundância. Na série, isso chega durante uma das suas aulas, onde ele não para de ter ideias e começa a enlouquecer, escrevendo numa parede com sangue dos dedos. E na HQ, ele ainda rasga o rosto, tentando tirar as ideias da sua cabeça à força. Richard pede à mesma estudante que lhe deu o bezoar a soltar a mulher na sua casa para fazer isso parar, mas com o médico que lhe deu o bezoar. E ele só encontra um livro na sua casa quando abre a porta. O último livro de Erasmus Fry, que é uma história sobre a sua musa, sobre a própria Calíope. No final, em roupas gregas, Calíope agradece o sonho e o chama de Oneiros. O rei do sonhar é conhecido por muitos nomes: Sandman, Sonho, Lorde Moldador, Oniromante, Morpheus ou Oneiros. Morpheus é o nome dado ao deus do sonho na mitologia grega, mas na mesma mitologia, Oneiros é o nome dado aos sonhos personificados.
Calliope pergunta se o sonho ainda a odeia por deixá-lo e por culpá-lo pelo que aconteceu. Então pergunta se pode um dia visitá-lo no sonhar para conversar sobre o filho deles. Tudo isso que Calliope se refere é sobre Orfeu. Orfeu era um poeta e um músico com a sua lira, e faz parte das lendas da Grécia Antiga. Orfeu perdeu a esposa no dia do seu casamento, e ele foi buscá-la no Hades. Mas a perdeu mais uma vez, mesmo depois de tocar a canção de Orfeu, que emocionou até o rei do submundo. E a história dizia que ele era filho de Calliope com Apolo. Nas histórias de Sandman, ele é filho de Calliope com Orfeus. E Orfeu é de extrema importância para o futuro da série, principalmente para sua reta final. Inclusive, eu comentei na segunda parte do episódio 6 que Johanna Constantine fez um favor para Morpheus. Esse favor tem relação com Orfeu. Assim, com Calliope livre, termina o episódio 11. E assim como todos os outros, inclusive, a arte dos créditos finais são feitas pelo David McKean, o desenhista por trás de todas as capas dos quadrinhos de Sandman. E é desse jeito que toda a série termina e que termina a história. Então é isso, deixa seu comentário aqui falando o que você achou desse episódio bônus. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.